que faz um golpe de Estado para entregar o poder a outra pessoa. Não. Os golpes de Estado são feitos numa dimensão muito delicada e quem chega lá não é para entregar aquilo, até depois pode ser perigoso para a sua própria vida. Então o indivíduo faz golpe de Estado, autoproclama-se presidente da República e depois diz que já não é mais presidente da República, tem que entregar o poder a outro. Então, as razões que estão na base, ou estiveram na base de tirar aquele regime, quais foram? Por exemplo, em relação a esses países que estamos aqui a analisar, a primeira razão que eles defenderam foi de que os presidentes da altura não estavam a ser competentes no combate à jihad. Nós vimos essa situação, por exemplo, e eles podiam fazer melhor e tiveram muito apoio, pelo menos nessa dimensão, de que se forem indivíduos mais duros, mais fortes, seriam capazes de colocar a jihad por terra, mas infelizmente isso não aconteceu. Nós tivemos aquela questão, por exemplo, do presidente de Chad, Idriss Deby, que tinha ele fazia a interpretação de que os comandantes lá no terreno, lá à frente do combate, não estavam a ser suficientemente competentes e a um dado momento ele achou que ele tinha que ir lá pegar as tropas e comandar. Nós vimos que o presidente foi morto lá à frente do combate. Então há essa tendência. Agora, em relação ao presidente Idriss Deby, por exemplo, ele morreu naquelas condições, não se sabe o certo quem é que matou o presidente da República. É claro que ele estava lá debaixo do fogo de forças inimigas, mas nós também sabemos que os autocomandantes, os comandantes, não importa a designação, quando vão para as frentes, é sempre um exercício muito difícil, porque quando a força inimiga se apercebe que o alvo do qual eles precisam há muito está aí, tudo farão exatamente para bater lá naquele espaço onde ele está. Essa, pelo menos, foi a razão inicial, como a do jihadismo. A outra foi de que o país estava a ser invadido por forças neocolonialistas, claro que isso é verdade, olhando, por exemplo, para aquelas potências ou ex-potências coloniais em África, nas suas colônias, no caso. Nós temos uma situação muito complicada naqueles países, só para as pessoas terem uma percepção. Todo o patrimônio que foi construído no tempo colonial, naqueles países em que a França foi colonialista, nenhuma propriedade pertence aos nativos. As pontes, portos, aeroportos, as casas, etc. Ou seja, aquele palácio onde vive o presidente ou o líder do Burkina Faso paga uma renda mês ou mensal à República da França. Todos os recursos naturais, urânio, diamantes, etc., são propriedades da França. Não são Mas o presidente do Burkina Faso não faz ou não está a fazer nada para que se mude esse quadro? Não, é extremamente difícil mudar o quadro, até porque, aliás, a sua questão é importante e a resposta provavelmente seria: o golpe que ele fez, uma das razões defendidas foi essa. Vamos fazer o golpe de Estado para a partir de agora as riquezas serem nossas, porque o nosso país nunca foi independente. Eu, por exemplo, uma vez ou duas ou três, eu disse aqui que a maior parte dos Estados africanos, eles são independentes entre aspas. Porque o conceito de independência visto naquela dimensão, como aquela da Agostinho Neto, né, proclamar a independência, agora estamos libertos, isso, quem pensa assim é um indivíduo lá do senso comum, são pessoas que não percebem. Porque as ditas potências coloniais e as independências francesas e inglesas, elas até foram interessantes, foram negociadas. Muitas delas nem sequer houve guerra assim como aquelas que nós assistimos, a nível dos nossos estados, incluindo o estado angolano. Agora, aliás, Angola é um dos poucos países no continente africano, não obstante todas as críticas que nós próprios fazemos ao nosso país, que conseguiu alcançar uma independência mais ou menos completa. Aqui completa na perspectiva de que, do ponto de vista político, foi possível criar um modelo, a exemplo daquilo que os próprios angolanos criam, aqui é a forma da Agostinho Neto. Do ponto de vista econômico, todas as riquezas serem propriedades totais do Estado angolano. Isso, pelo menos, na altura da proclamação da independência, Agostinho Neto fez referência, e ouvindo também os outros movimentos que faziam parte, estavam mais ou menos de acordo. Aliás, a nossa guerra em parte também foi pelo facto de que os que andaram a nos colonizar, como eles tínhamos tirado tudo, porque as propriedades foram nacionalizadas. Quer dizer, quem tinha uma casa aqui, um colonialista português ou um português, na altura em que se proclamou a independência, se ele não estivesse aqui no território angolano, automaticamente aquela propriedade deixava de ser tua, deixava de ser dele, no caso. E nós, por exemplo, vemos as pessoas vivem nessas casas bonitas, aí nos prédios, né, aí nas lajes, etc. Essas casas não foram feitas por nós, aqui feitas no sentido
político da expressão, não éramos nós que estávamos a governar. No Mali, no Burkina Faso, no Níger, no Tchad, e toda aquela nada daqueles países francófonos do continente africano, são cerca de 14. Todo o patrimônio colonial feito na altura, nenhum dele é propriedade dos malianos ou dos nigerianos, ou seja lá quem for. Então a situação é a todos os níveis complicada. Então o presidente do Burkina Faso, pelo menos é o mais famoso dentre os golpistas, porque fez aquele discurso importante quando a visita à República da Rússia, dizendo que estava em altura de dar a verdadeira independência ao seu Estado e precisava do apoio da Rússia, mas veja como é que a coisa é. Quer dizer, ele está a correr o francês, porque não serve, o americano, porque não serve, mas depois está a ir buscar o russo. Mas claro que os russos, porque esse problema aqui dos golpes em África, nós temos, neste preciso momento, 3 estados que criam problemas noutros estados: a Rússia, os Estados Unidos da América e a França. Este problema que nós estamos a assistir, esses problemas que nós estamos a assistir agora nesses 3 países e não só, ele não vai ter solução assim com eles. Isso não vai ser possível. Porque o problema não são eles. Foi como a nossa guerra aqui ou cá em Angola. O problema não éramos nós. Eram russos, estavam, né, aqui, e os americanos no outro lado. E quando esses russos americanos, entenderam que, prontos, já estavam a morrer muito, estavam todos desnutridos, já tinham tirado quase de tudo um pouco que eles queriam, não obstante continuarem a tirar até hoje, pronto, veio a dita paz. Mas atenção, as razões pelas quais os angolanos lutaram para que se tivesse a paz, era de que não, quando houvesse a paz, haveria melhor qualidade de vida, a situação tal. Mas as pessoas esqueceram-se que para se ter isso é preciso trabalhar. É o mesmo que acontece com esses países. Claro que o Traoré e a sua cúpula tudo vão fazer, mas eu duvido, e isso não vai ser possível, eles criaram aqui um modelo que seja suficientemente consistente do ponto de vista social. Nós temos um presidente que foi até interessante, Gaddafi, que na altura faz o golpe de Estado, depois conseguiu transformar a Líbia naquele Estado próspero, mas atenção do ponto de vista social, mas do ponto de vista político, Gaddafi era duro em quase todos os aspectos. Na altura em que Gaddafi foi destituído do poder, a maior parte dos líbios jubilaram porque se sentiam oprimidos. Por outras palavras, a independência não basta que seja política ou que seja econômica, é necessário que haja exatamente este equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. 11h33.